Olá, gente, tudo bem? Aula de Geografia, professor Igor Pinheiro. Vamos para a aula de Geografia do primeiro ano, né? Vamos gravar aqui essa aula para vocês terem acesso ao material. O tema é continuamos falando sobre o relevo brasileiro, no caso, os agentes modeladores. Aí temos a atividade da aula anterior, que é: faça uma pesquisa no livro, na página 180 de vocês, e destaque as 3 principais características dos tipos de relevo presentes no território brasileiro. Então, a gente destacou para vocês, se vocês puderem observar, lá temos o relevo, os 3 principais que são encontrados no Brasil: planaltos, planícies e depressões. Né? Os planaltos são áreas que estão extremamente vulneráveis ao processo de erosão. Então, o processo de erosão, de desgaste das rochas, ele é superior ao processo de deposição. Geralmente, os planaltos, eles têm altitudes médias, são áreas de platô, muitas áreas, elas têm o formato plano, por isso é que se chama planalto, plano e alto, altitudes na média de 1.000 metros ou até mais, né? As planícies são áreas mais planas, com terrenos mais suaves, com pouca ou quase nenhuma inclinação, onde o processo de deposição de materiais é superior ao processo de desgaste das rochas, ou seja, as sedimentações prevalecem. Os materiais são erodidos de áreas mais altas e são depositados, fixados nessas áreas de planícies. Geralmente são áreas onde há muita drenagem, muitos rios, ou drenagens no período de chuvas, mesmo que esses rios sejam temporários, os chamados rios intermitentes. E as áreas de depressões são áreas em que a sua vizinhança é superior, a elevação das áreas vizinhas é superior à sua área própria, Então, são áreas, por isso são chamadas áreas deprimidas, elas são áreas mais baixas, no seu entorno, a tendência é que as altitudes elas sejam maiores. E todos esses 3 tipos de relevo, eles são encontrados em todo o território nacional. Aqui tem um mapa para a gente destacar para vocês onde é que está a predominância dessas áreas. As áreas onde estão nessa coloração aqui, a gente tem uma variável visual cor no tom pastel, tem um amarelo mais claro, um amarelinho e um tom de laranja. O tom mais escuro, de laranja mais escuro, são as áreas de planalto, são essas aqui, ó. Tá? Recobre sul, sudeste, centro-oeste, porções do nordeste e algumas áreas da região norte. As áreas de depressões são as áreas onde tem um tom um pouco mais claro. São essas áreas aqui no 21, a área aqui do 19, que é a depressão sertaneja, essa área aqui do 20, toda essa área aqui da região norte, E as áreas de planície são as áreas em amarelo mais clarinho. Basicamente, toda essa faixa litorânea, a chamada planície litorânea, essa planície amazônica aqui, em áreas vizinhas ao rio Amazonas, a planície do Pantanal Mato Grossense, aqui na área 26, 26, 25, essa área aqui, central do Rio Araguaia, e alguns pontos mais específicos, a planície, e a planície. Então, são as principais formas de relevos, as principais áreas e suas formações de relevo no Brasil. Depois vocês observam esse mapa com calma, com cuidado, para reforçar os estudos. Então, bora lá. Aqui tem um mapa esquemático tratando das formas de relevo, Temos as principais formas de relevo com esse bloco diagrama que é a planície, o planalto, montanha, depressão, as escarpas e as chapadas. Como eu já expliquei para vocês, planície, planalto e depressão, olha aqui a planície, o esquema como é. Geralmente, a área litorânea aqui são áreas de planície. Geralmente, viu? Depende do tipo de terreno. Os planaltos são áreas elevadas, mas que têm o seu topo plano. A montanha são áreas muito mais elevadas, acima de 3.000 metros, e geralmente elas têm o formato de cone,
né? Então, esse é o chamado pico da montanha, esse ponto mais alto aqui, o cume. As áreas de depressões são áreas rebaixadas em relação à área vizinha. Aí aqui a gente tem a depressão relativa, quando está acima do nível do mar, e a depressão absoluta, quando essas áreas vizinhas elas estão muito mais abaixo do que a linha dos oceanos e mares. Lugares muito comuns onde tem a predominância de depressão absoluta é na Holanda, nos chamados Países Baixos, ou seja, a altitude dessas áreas ela é inferior à linha dos oceanos, porque essas altitudes é a medida a partir do oceano. Então, o oceano é a altitude zero e todas as elevações para cima, né, para a porção superior dos oceanos, a gente vai determinando as altitudes. As escarpas, como a gente tinha falado das escarpas, que são encostas íngremes de um penhasco que, em geralmente, surgem nas bordas dos planaltos, né? São áreas, as escarpas são áreas dessas vertentes, essas áreas aqui, onde o processo erosivo ele se dá, inclusive, de maneira mais intensa. E as chapadas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Então, a gente observa que a área vizinha ela foi toda desgastada. Esse material aqui ele tende a ser mais resistente, é um material mais rígido, né, de rocha mais consolidada, só que o seu topo ele é plano. Aí forma uma chapada, como se fosse uma chapa. Essa região aqui, esses relevos de tipo de chapada, eles são muito comuns na região sul do Maranhão. Região de Balsas, região do Alto Gurgueiro, região de Carolina. Inclusive, nós temos vocês têm aí um parque muito importante que é chamada Chapada das Mesas, ou seja, tem várias áreas, né? É uma área que tem vários tipos, né, dessa formação aqui. Então, qualquer coisa, depois busquem na internet imagens que vocês vão observar a imagem real, que é interessante. Ou conhecer, para quem já conhece também, né? Aí aqui, né, quem são os agentes modeladores do relevo? Como é que o relevo, ele fica com essa característica aqui tão diversa? Aqui a gente está vendo todos juntos, mas na verdade é tudo espalhado aí pelo planeta como um todo. Então, quem são os agentes modeladores do relevo, né? E como é que essas rochas, elas adquirem essa forma? Vocês já devem ter brincado de massinha de modelar, né? Então, a massinha de modelar, o material da massa é como se fosse a rocha, e a nossa mão, dependendo da nossa força, do que a gente tira, do que a gente põe, ela vai modelando, ela vai dando forma à massinha. O relevo é o mesmo jeito. O relevo, o conjunto das rochas, esses agentes que podem ser naturais, que podem acontecer no interior do planeta, na sua porção externa, elas modificam a forma das rochas e, dependendo do formato, a gente destaca ela como os relevos, esses que acabaram de ser destacados. Então, os agentes modeladores do relevo, das rochas, eles são processos naturais que ocorrem no interior do planeta e também na sua porção externa, e acabam modificando a forma das rochas, modelando e transformando o relevo, essa paisagem que a gente vê, o formato da paisagem das rochas. Ele é um processo dinâmico que nunca tem fim, ou seja, a rocha ela nunca está no estado final, o relevo nunca está no estado final, ela sempre vai, a tendência é sempre se modificar, ou aumentar a sua elevação ou diminuir. Então, atualmente, os processos artificiais causados pela presença da sociedade, pelas transformações que a sociedade tem proporcionado, elas modificam intensamente as formas de relevo, alterando suas características estruturais, interferindo na dinâmica natural dos agentes. Né? Então, o trabalho de retirada do material para a construção de casas, de grandes complexos industriais, né? A sociedade, ela atualmente, ela tem um poder de transformação do relevo muito grande. Ela transforma uma escarpa numa área plana assim, ó. Então, a sociedade, ela tem se transformado num agente modelador muito importante. Até o desenvolvimento tecnológico, quem tinha esse papel preponderante, predominante, é a natureza, são os elementos da natureza. No contexto atual, tem sido feito muito pela sociedade. Os principais agentes modeladores naturais
é o vulcanismo. As atividades vulcânicas, elas tendem a modelar o relevo, a interferir na forma do relevo. O tectonismo, com o movimento das placas tectônicas, tremores de terras, também há uma tendência a modelar o relevo. E o intemperismo, que é o processo de desgaste das rochas, ocasionados pelos agentes naturais, né? Chuva, vento, água, gelo, temperatura. Okay? Então, aqui, o relevo, ele se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes, os chamados agentes internos e os agentes externos, né? Os agentes internos ou em processos endógenos, eles resultam do movimento do magma, o que ocorre no interior da crosta terrestre até a superfície. Então, esse material que está aqui, ó, inconsolidado, a rocha em estado pastoso, que não é nem líquido nem sólido, ela acaba entrando em contato com a superfície através dessas fendas das placas tectônicas, ou fendas que se formam, né, que tem o contato entre a superfície e o interior do planeta. Esse material, ele chega até a superfície, encontra baixas temperaturas em relação à do interior, né, as temperaturas do interior da Terra, e acabam se solidificando, formando novas rochas e modificando o formato do relevo, da paisagem. E o tectonismo também, né, que é o movimento dessas placas, elas acabam gerando fraturas, né, gerando alguns tipos de modificações no relevo. Então, os agentes internos são aqueles que ocorrem do interior do planeta para fora, né? Os agentes externos, ou também chamados exógenos, são os agentes que acontecem na superfície terrestre, muito ocasionado pela interferência da dinâmica da atmosfera, da camada dos gases, né? Então, a formação de geleiras, os ventos, os rios, enxurradas, torrentes, né, que são as águas correntes, o intemperismo e também os oceanos, todos eles causam desgastes nas rochas, e esses desgastes provocam alterações nas suas formas, né, modificando o relevo, deixando o formato mais plano, ou mais escarpado, né, mais inclinado, retirando material, depositando, levando, trazendo, né, transportando material e depositando, também é chamado processo de sedimentação. Então, o relevo ele é modificado também por agentes externos, que são os principais, são esses, né? E aí eu deixo uma atividade para vocês descreverem quais são os principais agentes modeladores do relevo da cidade de Mirador e explicar como esses processos atuam na transformação da paisagem local. Então, Mirador, quais são os agentes modificadores principais do relevo? Como é que eles modificam? Como é que se dá esse processo? Como é que ele ocorre? Você vai pensar, vocês vão pensar primeiro nos agentes, depois vocês vão pensar no formato do relevo. Tudo bem? E com essa eu encerro a aula de geografia. Até a próxima semana.